Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à nossa reflexão diária de hoje, 25 de outubro, segunda-feira, dia de Santo Antônio Santana Galvão. Santo Antônio de Santana Galvão nasceu em Guaratinguetá, São Paulo, no dia 10 de maio de 1739. Sua família era socialmente bem situada, mas ele deixou-se levar não pelo prestígio social, mas pelo amor a Deus, a Nossa Senhora e aos pobres e doentes. Amou os humildes e necessitados com extraordinária grandeza e simplicidade, com que tratava a todos, principalmente os pobres e doentes. Morreu santamente no dia 23 de dezembro de 1822, no Mosteiro da Luz, em São Paulo. Santo Antônio Santana Galvão é conhecido pelas Pílulas de São Galvão, no qual se relatam muitos milagres, muitas graças alcançadas por ele. É um dos primeiros santos brasileiros e é interessante porque uma vez eu estive visitando o Mosteiro da Luz de São Paulo e conheci a cela dele. Lá tem o Museu de Arte Sacra de São Paulo e tem uma visita no Mosteiro de São Antônio Galvão. Inclusive lá, como está narrado aqui, está o túmulo dele. Então, que São Antônio Santana Galvão interceda a Deus por nós. O evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 13, versículos de 10 a 17. Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus pôs as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde então nesses dias para seres curados, e não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja em dia de sábado? Essa filha de Abraão que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser libertada desta prisão em dia de sábado? Essa resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Novamente aqui temos um embate entre Jesus e os fariseus. Novamente pela questão de sábado, do dia de sábado. Aquela mulher, naquele momento, necessitava da graça. E aquilo que eu já falei em outras oportunidades também. Aquele era o momento dela. Poderia ser que ela não encontrasse mais com Jesus, que Jesus passasse para outra cidade no dia seguinte, no domingo, ou ele fosse para outro lugar. Não se sabe. Jesus era um, entre aspas, andarilho, né? Ele estava numa missão, anunciar ao máximo de cidades possíveis o tempo do Kairos, o tempo de Deus, o tempo da manifestação de Deus no meio dos homens. Ele sabia que o seu tempo era curto. Por isso, todas as vezes que uma oportunidade de curar alguém se apresentava, ele o fazia. E daquela mulher, que estava ali naquele momento, era o momento dela. Portanto, ele não podia se furtar daquilo, mesmo sendo dia de sábado. E outra, não era nenhum esforço extraordinário para ele. Jesus não iria sair correndo, não iria fazer exercício, não ia fazer qualquer outra coisa. Ele simplesmente foi e curou a mulher. Só que, novamente, vemos que os fariseus e os chefes das sinagogas, eles eram tão apegados à lei e às tradições que se era impedido fazer o bem no dia de sábado. Porque o que Jesus fez para aquela mulher foi um bem maravilhoso, né? Ela estava 18 anos encurvada. E aí apresentou-se o dia da libertação dela. E ela não ia aproveitar aquele dia, não ia usufruir daquele dia, porque era dia de sábado.
Não. Para Jesus não tinha isso. Eu já disse para vocês também em outras oportunidades que para Jesus o sábado tinha sido feito para o homem e não o homem para o dia de sábado. Ou seja, o sábado não estava acima do ser humano. O sábado tinha sido criado para proteger os pobres e trabalhadores. Só que, diante da interpretação dos fariseus e dos mestres da lei, se tornou uma prisão para os judeus. E Jesus queria libertar esses judeus desta prisão. Por isso, queridos irmãos e irmãs, devemos sempre levar em consideração que a lei deve ser obedecida, sem dúvida nenhuma. Mas não podemos fazer com que a lei se torne uma prisão, principalmente ligada à questão religiosa. Não podemos, em nome das leis religiosas, oprimir as pessoas ou discriminar as pessoas. Todos merecem este momento de libertação e de acolhida. A nossa lei máxima é o amor. Tudo gira ao redor do amor. E o amor envolve acolhimento, o amor envolve libertação, o amor envolve cuidado. Tudo aquilo que o Senhor fez enquanto estava presencialmente conosco, fisicamente falando, porque Ele ainda continua no meio de nós. Um grande abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau.